Mateus 1, queridos, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, comprometida com José, antes de se ajuntassem, achou-se que tinha concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Mas pensando ele nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará a ela à luz a um filho, e o seu nome se chamará Jesus, significa o Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Amém? Está em Isaías capítulo 7, versículo 14. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor que tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e o chamou o seu nome Jesus. Em seguida, capítulo 2 diz assim, queridos: E nascendo Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque sua estrela vimos do Oriente, e viemos a adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocado todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo, interrogou-lhes, dizendo: sobre onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante que apacentará o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai com diligência pelo menino, e encontrando, me avisem, para que eu vá, e também o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles, até que chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se sobremaneira, com muito grande gozo ou alegria. E entrando na casa, viram o menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, queridos? Só até aqui por enquanto. Nós vamos ler em seguida daqui a pouco. Aqui, queridos, relata o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Lucas, também no capítulo 2, se não me foge a memória, vai relatar um texto parecido com esse, que vai falar um pouco mais detalhado, porque Lucas, como ele era um historiador, então ele investigava muito mais, ele colocou mais detalhadamente, mas a mesma história. E aqui, queridos, fala do nascimento. Quando Jesus nasceu, amados, foi um tempo, não foi um tempo como o nosso, talvez, né? Mas foi um tempo como a realidade que hoje eles estão vivendo também, naqueles lugares, no Oriente Médio. Um tempo, querido, de devastação, um tempo de guerra. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus nasceu no momento certo. Jesus nasceu no momento onde os gregos tinham dominado o mundo, já tinha transformado todo aquele mundo conhecido numa língua universal.
onde Roma estava avançando com as ruas, onde Roma já tinha feito várias, descobertas de outros países, de outros lugares, onde o evangelho facilitaria para que ele caminhasse através de Jesus. Foi nesse tempo que Jesus nasceu. Para nós entendermos, queridos, eu gostaria que nós separássemos em 3 grupos. O primeiro grupo é os que odeiam Jesus Cristo, que nasceu. O segundo é aquele que sabe sobre Jesus, conhece sobre Jesus, mas não está nem aí, não tem aquela percepção da sua vinda. E o outro grupo é aquele que o adora, como os reis magos, que o adoraram na sua chegada. Esse primeiro grupo, querido, é muito interessante. Ele está ali no capítulo 2, e versículo 3. E ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. É interessante, isso pode passar despercebido muitas vezes por nós. A gente pode já ler em seguida. Mas por que Jerusalém também se perturbou com aquele... Porque o rei Herodes se perturbou? Será que eles amavam tanto assim o seu rei, que pegavam para si os seus sentimentos? O rei Herodes, queridos, ele começou a governar 40 anos, mais ou menos, antes de Cristo. A Bíblia fala no Novo Testamento de 4 Herodes. O primeiro Herodes é o Herodes o Grande, qual relata a Bíblia, que é esse aqui, do nascimento de Jesus. O segundo Herodes, querido, é o Herodes Agripa. Antipas, esse foi aquele que mandou matar João Batista. O terceiro Herodes, esse sim, o Agripa, aquele que mandou prender Pedro, põe Pedro na cadeia e também mandou matar Tiago, o primeiro apóstolo a morrer, meu xará. E o quarto Herodes, querido, é o Agripa II, que fala lá em Atos 26, a quem Paulo conta o seu testemunho, e ele mesmo relata para Paulo que quase foi convencido por Paulo, por causa do seu testemunho. Para nós entendermos um pouco, queridos, sobre esse nascimento e o momento onde Jesus nasceu, é legal nós entendermos um pouco também desse homem, do momento que estava vivendo o reinado. Herodes, querido, como eu relatei, ele começou a governar 40 anos antes de Cristo. E Herodes, querido, o grande, era um louco, era um homem totalmente perturbado. Para você ter uma ideia, Herodes, ele mandou matar os seus 2 filhos, mandou estrangulá-los, porque tinha medo que os 2 filhos assumissem o seu reinado. Aí nós começamos a um pouco entender por que ele se perturbou, quando os reis magos chegaram para ele e falaram que nasceu o rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus, ele estava ali, ele que dominava toda a Judéia da sua época. Como assim nasceu o rei dos judeus? O que você está falando? Por isso que ele perturbou-se. Ele era um homem perturbado, ele era um homem totalmente louco. Herodes, ele ficou muito famoso, ele era muito amigo íntimo de Augusto César, que era o imperador romano da sua época. E ele, queridos, para você ter uma ideia de a forma que ele ficou tão famoso foi aonde ele construiu o templo, aonde na época de Zorobabel, esse templo foi construído. Ele que transformou aquele templo em Jerusalém, em um lugar, voltou a ser um lugar de adoração. Assim o povo começou a aclamar a Herodes o Grande. Ele também fez o porto de Cesareia, onde nós vamos ver também Jesus passando por ali, onde ajudou muito a economia daquele lugar. Foi esse Herodes também que construiu, querido, a fortaleza de Massada, onde 70 anos depois de Cristo,
os judeus, 3.000 judeus, entraram ali para correr dos romanos que estavam invadindo, porque falaram para os romanos, né? Isso também se cumprindo aquilo que Jesus também disse diante dos apóstolos, quando eles ficaram maravilhados por aquele templo, e aonde ele disse assim que não sobrará pedra sobre pedra deste lugar. Isso se cumpriu 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. E essa fortaleza onde Herodes o Grande construiu, 3.000 judeus entraram ali, correndo dos romanos que vieram com sangue nos olhos para matar todos. Destruíram todo o templo porque falaram que tinha ouro nas colunas do templo, aonde foi que eles começaram a destruir tudo. E esses judeus que correram para essa fortaleza, eles mesmos se mataram porque eles não queriam cair nas mãos dos romanos. Foi um derramar de sangue. Herodes o Grande, queridos, o rei dos judeus, o rei da província da Judéia. Esse homem casou-se 9 vezes. Imagine só. Ele mandou matar 45 homens, que eram amigos íntimos também de Augusto César, só porque tinha medo que aqueles homens poderiam em qualquer momento assumir a Judéia. Casou-se com Mariana e matou todos os membros da família de Mariana. A pedido de sua sogra Alexandra, ele nomeou Aristóvão, seu sobrinho, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mas Aristóvão, queridos, era um cara muito carismático, o povo amava, e ele ficou com medo disso. Ele mandou decapitar o sumo sacerdote, porque ficou com medo que ele o traísse. Ele mandou matar os seus 2 filhos estrangulados, depois de ter mandado eles para Roma estudarem, virarem homens cultos, por causa da sua irmã. Chegou para ele e falou assim: agora você não teme, porque eles voltarão de lá muito mais preparados do que você. Com isso ele pegou aquilo e mandou estrangular os seus 2 filhos. Pra você ter uma ideia, queridos, Augusto César, o imperador, ele proclamou diante de toda a Judéia o seguinte: que é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, o próprio imperador romano. Foi esse rei, queridos, que fica alarmado. Esse rei que nós vamos ler aqui agora, no versículo 3 do capítulo 2, que diz assim: ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Já imaginou isso, queridos? O povo conhecia o rei. O povo conhecia quem era que estava reinando sobre eles. Por isso eles temeram o nascimento dos judeus, do rei dos judeus. E convocados todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo, interrogou-lhes sobre o que havia de nascer o Cristo. Para nós termos uma ideia, queridos, a religião judaica ela se dividia mais ou menos em 2 partes, até mais. Mas as 2 principais eram os sacerdotes, do qual eram homens que dominavam toda a cúpula. Eram 70 homens, do qual dominavam toda a religião do país. E aqueles homens, queridos, também tinham os escribas, que eram homens mais cautelosos. Esses eram aqueles homens que liam mais, homens que conheciam as escrituras na plenitude do qual ela é. Talvez não tanto assim, porque aqui, queridos, em seguida, o rei Herodes chama eles, chama todos, isso que é muito interessante, que ele convocou todos, queridos. Por que todos? Porque ele queria saber de todos. Ele que não queria que nada vazasse dali. Ele temia que o povo poderia saber, talvez, que nasceu o Messias. Ele temia que talvez nasceu o Filho do Senhor, o Rei dos Reis. E ali ele chamou todos os principais dos sacerdotes. E lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito
pelo profeta. Miqueias fala isso, queridos, 5:2, que em Belém, em seguida no versículo 6 diz assim: E tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante que apacentará o meu povo de Israel. Isso foi o que os escribas e os sacerdotes relataram ao rei. Aí, queridos, em seguida, ele chama no privado aqueles 3 homens. Chama secretamente. Vem aqui um pouquinho, vocês 3. Vamos conversar. Vá lá. Acha esse Messias, acha esse rei, que também eu quero ir o adorar. Mas ele, querido, fica muito irado, o qual nós vamos ver no versículo 16, que diz assim: Herodes então, como se viu iludido pelos magos, ou seja, os magos não voltaram para avisá-lo, zangou-se muito e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que havia em Belém, e em todos os seus termos, ou seja, sua volta, conforme o tempo que inquiriria dos magos. Queridos, mais ou menos isso dá para nós percebermos que passou-se 2 anos, aproximadamente, que os magos foram para aquele lugar onde eles disseram seguiriam a estrela. Passou-se mais ou menos 2 anos, e eles ainda não haviam voltado. Aí Herodes perturbou-se, ficou muito irado. Por isso que Jerusalém, lá no versículo 3, ficou perturbado, porque se conhecia o seu rei. E o seu rei mandou matar todos os filhos de Belém. Imagine, queridos, que matança. Milhares de crianças sendo mortas. Mas ele se esqueceu que um pouco antes, ali no versículo 13, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, e disse: Levanta, toma o menino e sua mãe, e vai para o Egito e fique lá até que eu te diga, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. E tendo se levantado, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11, no versículo 1 fala isso, que do Egito chamarei o meu filho, aquele que vai libertar Israel. É muito interessante isso, queridos. Eu gosto muito do versículo e capítulo 1 e versículo 1 de João, quando ele começa a relatar o nascimento de Jesus. Ele não começa como os outros evangelhos, que explica do nascimento. Ele vai falando daquela que Maria, uma virgem, conceberia um filho. E também, queridos, Lucas, ele vai falar de Isabel. Vai falar de... É interessante nós colocarmos Isabel e Maria, onde Isabel já era uma mulher idosa, onde que para o sacerdote Zacarias, que era marido de Isabel, dá a impressão que Deus veio tarde, uma mulher já idosa. E Maria já veio muito cedo, na verdade, mas é o tempo totalmente certo. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E o que mais eu acho tremendo, queridos, que Lucas relata, é quando Maria está chegando perto de Isabel, sua prima. A Bíblia diz assim que no ventre de Isabel, aquele bebê começa a pular. Ele começa a se mexer porque o Espírito Santo está ali, naquele lugar. É muito poderoso isso, queridos. Nosso ventre, querido, que nem diz Luiz Hermínio, vai borbulhar. Amém, queridos? Depois de nós falarmos, querido, desse homem, desse tipo de grupo que odeia Jesus. Talvez você diga assim: Tiago, mas eu não conheço ninguém que odeia Jesus, cara. Eu no meu trabalho, por exemplo, eu já
praticamente na minha linha onde eu trabalho, eu já falei de Jesus para todos, até mesmo para os meus chefes. Alguns ali não deram bola, não deram certa vez, todos amam Jesus Cristo, mas eu já me deparei com pessoas do qual odiava Jesus. Nunca falou assim para mim que odeia Jesus. Ele falou assim que acredita em Jesus, pá, mas queridos, o odiar Jesus, muitas vezes, não é que a pessoa vai chegar para você e vai falar que odeia, mas simplesmente não vive aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus realmente relata. Talvez não viver aquilo que Jesus nos ensina, queridos, talvez seja uma forma de odiá-lo. Jesus relata em Mateus que naquele dia, quando ele chamar o seu povo, vai ser como um tribunal. Eu ansiei por esse dia, queridos, não sei vocês, mas eu fico meio alucinado com alguns momentos que eu leio a palavra. Eu fico imaginando esse dia. Uma vez eu participei de um teatro onde, por sua vez, eu era Jesus. Falaram que eu tinha cara de bonzinho. E foi muito forte, queridos, porque naquele momento onde você começou a chamar as pessoas se levantavam assim do meio. Sou eu, e saía correndo, sabe? Então entre no gozo. Mas vai ter um povo, querido, vai ter um grupo talvez, vai chegar diante dele e falei, em seu nome eu fiz isso, cara. Em seu nome eu expulsei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu fiz isso. Pessoas se levantaram, paralítico levantou, tantas coisas, queridos. Tantas coisas. Ele vai falar ali, Jesus vai olhar para ele e falou, quem é você, cara? Quem é você? Faça de mim. Eu não o conheço. Queridos, quando nós nos deparamos com isso, eu particularmente, não sei vocês, mas eu olho para isso assim e falo assim, quanto eu tenho que melhorar. Porque, queridos, vai ser tenso. Ah, mas Jesus é bom, Tiago. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não é verdade? Com certeza. Mas também Deus é justiça, Deus é justo. Amém, queridos? Deus, Ele reina em justiça e em verdade. Você acha justo, querido, um cara, por exemplo, aprontar a vida toda, não se arrepender, que isso fique claro aqui, amém? Não se arrepender de nada do que ele fez, chegar diante do tribunal, eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, se ele vai para o céu comigo, eu tenho, falo isso tranquilamente, mas eu acho que isso não é justiça, ele ir no mesmo lugar aonde pessoas pagaram o preço, aonde homens lá no Oriente Médio estão morrendo, essa semana mesmo, o exército da Síria, o exército sírio, pegou e queimou, queridos, vários cristãos, que não negaram a Cristo, e de repente eu, um bandido, faço o que faço, mato todo mundo, e vou, ou esse cara mesmo que matou eles, não se arrepende de nenhum pecado, e vai lá para o mesmo lugar, e chega, entra aí cara, vamos aí curtir o céu agora aí, né? Você matou esse aqui, lembra? Aí eu curta com ele agora. Você acha que isso vai acontecer, queridos? Deus é um Deus justo, amém? A Bíblia fala assim que Deus, Ele se agrada quando um pecador se arrepende. Então isso é um sinal, querido, o arrependimento, amém, amados? Esses dias um rapaz me perguntou para mim e falou assim, Tiago, por que Jesus nasceu numa manjedoura? E foi interessante, queridos, que na hora assim veio no ato, eu falei, porque Jesus era um cordeiro. Muitos de nós pensam assim, José não tinha dinheiro, por isso que ele nasceu na manjedoura, foi lá e entrou naquele... Não, nós olharmos para Lucas, ele procurou lugares, ele tinha dinheiro para estar ali, ele foi em hotéis, mas estavam todos lotados, e Maria não esperou, mas isso para cumprir, querido, a profecia, lá atrás, de Gênesis, querido, a Malaquias,
nós vamos ver uma linha aonde começa falando ali de Eva, que da sua semente nasceria, ou seja, da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça. Amém, queridos? Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Quando nós vamos ver, por exemplo, o querido Jacó falando sobre Jesus, nós vamos ver os patriarcas, e isso descendo. Isso nós vamos ver o filho de Davi. Davi um dia, dizendo num salmo, querido, não lembro agora, 53, se não me foge a memória, ele dizendo assim: eu tive sede e me deram vinagre naquele dia. Quem pediu, querido, água na cruz e deram vinagre para ele beber? Porque, querido, todos foram falando do Senhor Jesus Cristo. Jesus não nasceu, querido, numa manjedoura naquele dia. Jesus nasceu antes mesmo do planeta Terra, antes mesmo, porque o infinito transformou-se, querido, no finito. Amém? Aonde aquele que era dono de tudo, porque a Bíblia fala assim, que dele e por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito, ele estava em todo momento. Ele estava presente, querido, em todo o tempo. Alguns falam assim que Deus falou, haja luz, ele foi puxando a fiação. Falam essa brincadeira. Ele era o arquiteto. Amém, queridos? Jesus era a própria luz. Malaquias, se não me foge a memória, ele disse que a Galileia viu uma grande luz. Isso se cumpriu lá em João, quando a Bíblia fala assim que ele chegou no momento do batismo e a Galileia, João relata isso, viu uma grande luz naquele dia. A própria luz era ele. Queridos, o nascimento de Jesus, amados, não começou no ano zero. Amém? O nascimento de Jesus começou muito antes. Quando João relata assim que o verbo se fez carne. O verbo, vamos lá em João capítulo 1. No princípio, ele era verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que isso me fascina, queridos? É quando nós vamos ver, lá em Ezequiel, se não me foge a memória, os teólogos me corrijam, quando Lúcifer, ele diz assim que ele queria ser semelhante. Lúcifer diz assim que ele subiria acima dele e seria semelhante a ele. Quantos lembram desse relato? Eu vou procurar no próximo culto, eu vou trazer. E, queridos, o interessante disso tudo, queridos, é que quando ele cria o homem, ele cria a sua coroa, porque ele criou todo o planeta Terra, ele criou os universos, ele criou, e quando ele terminou, querido, a Bíblia fala assim que no último dia, ele falou assim, criamos agora nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que Lúcifer queria ser, queridos, semelhante a ele, ele nos deu essa oportunidade de sermos semelhantes a ele. Amém, amados? Olhe para o irmão que está do seu lado e fale para ele assim, eu vejo Jesus em você. Você quer olhar para Jesus, querido? Olhe para quem está do seu lado, ele é semelhante ao Pai, porque nós somos semelhantes ao Pai. Amém, queridos? Jesus, querido, nasceu na plenitude. Nasceu para que eu e você, querido, tivéssemos vida. Hoje é uma data comemorativa, amém?
A partir do ano, mais ou menos o ano 4 depois de Cristo, começou a se comemorar a data de Natal no dia 25 de dezembro. A partir do ano 4, ou seja, Jesus já havia morrido, mas ninguém sabe a data certa, mas hoje é um dia de festa, porque abraçaram essa data e falaram, hoje, simbolicamente, é uma data com o nosso Senhor, Jesus, nasceu. Natal, querido, a palavra Natal, ela vem de natalício, que significa nascimento, amém? O nascimento do nosso Senhor. Aquele que Isaías, querido, chama de Emanuel, Deus conosco. Isaías, o profeta messiânico, onde o Criador, o arquiteto do universo, queridos, um dia se fez homem. Aonde, querido, que naquele momento que ele nasce, isso é tremendo, queridos. Você pode acreditar em Jesus, você não precisa acreditar nele, mas você hoje vive em 2016 depois de Cristo. Isso não é tremendo? O maior ateu, querido, que já existiu, hoje existe, ele vive em 2016 depois de Cristo. O judeu do qual não acredita, querido, no Messias, ele vive em 2016 depois de Cristo. Sabe por quê? Porque esse homem que nasceu um dia, que não era simplesmente um homem, mas era o próprio Deus se fazendo carne, ele dividiu a história ao meio. Ele dividiu, querido, quebrou todo o paradigma religioso, quebrou toda a lei. A Bíblia diz assim que ele nasceu na lei, mas ele viveu a lei, cumpriu toda a lei, e mais do que isso, querido, mais do que cumprir a lei, ele, querido, foi um exemplo de que eu e você também podemos cumprir a lei, mas ele nos trouxe mais do que a lei, a graça. Antes dele, querido, antes da lei, Moisés, ele vem cerca de talvez 3.000 anos depois do nascimento de tudo, depois dos patriarcas. E antes vivia como? Na lei? Não, vivia na graça. Você dizimava, você ofertava. Nós vamos ver Abraão, por exemplo, chegando, trazendo os dízimos aos pés de Melquisedeque. Era uma forma, era uma teofania que chamavam de Cristo. E ele entrega ali. Por quê, querido? Alguém mandou, alguém escreveu que ele teria que trazer aquilo? Não, é porque ele vivia na graça. Porque ele queria dar, porque é melhor dar do que receber. Queridos, eu fico fascinado quando eu vejo Moisés. Eu acho maravilhoso. Quando ele chama todo o povo, queridos. Ele passa aqueles dias lá em cima com Deus. E ele chega diante do povo e diz assim: queridos, o Senhor quer conversar com vocês. Ele quer estar face a face com cada um de nós. Estou falando um pouco na minha linguagem, querido. E de repente, queridos, ele fala assim: vamos jejuar, queridos. Botou o povo para jejuar durante 3 dias. E falou assim: jejuem, e nós vamos subir ao pé do monte. E o Senhor vai aparecer para todos nós, e nós todos o veremos. E Ele estará face a face com todos nós. E de repente, queridos, o Senhor fala assim: Moisés, vamos acertar a tua proposta e eu vou descer. E a Bíblia fala que o monte começa a tremer, queridos. Todo aquele lugar, e a ventania. Imagine isso, querido, parece um filme, negócio de 3D. Tudo aquilo tremendo, amém? Imagine que você está naquele momento agora. Você vai ver o Senhor, queridos. Aquele do qual os meus pais falaram, aquele do qual os profetas, aquele do qual Abraão falou, aquele do qual Jacó um dia citou, aquele do qual Jacó brigou com ele, saiu na porrada com Jesus. Isso é tremendo. Apanhou feio, chegou a sair torto, do qual ele ficou manco a vida toda, porque brigou com Deus, a Bíblia fala, e ele prevaleceu. Do qual esse homem disse um dia:
e eu vou poder ver, eu vou poder estar presente, e de repente aquele monte treme, as pedras caem, as montanhas se mexem. Sabe por quê, querido? Porque a natureza treme quando o Criador chega perto dela. Porque tudo treme, querido, nós trememos. Às vezes você olha para o irmãozinho pulando, às vezes chorando. O que está acontecendo com esse cara? Não acontece nada comigo, meu Deus. Não é verdade? Às vezes a gente olha assim, nossa, aquele irmão sai pulando, aquele outro grita, aquele outro chora. Eu já vi irmão debulhar, querido, cair no chão, sabe? Cara, sabe por quê? Porque quando ele chega, a Bíblia fala que a criatura treme. Se até o diabo treme, queridos, imagine nós, somos filhos, chegando o Pai perto de nós. E a Bíblia relata, queridos, que aqueles homens e mulheres começaram a ficar com medo. E eles disseram uma coisa: Moisés, fala você com ele, porque nós temos medo de morrer. Fala você, Moisés, nós não queremos falar com ele, porque ele vai nos matar, vai matar todo mundo que está aqui. E aí vem, queridos, as 2 tábuas da lei. Tá bom, vocês não querem falar com ele? Eu vou subir lá para cima, vou ficar 40 dias. E depois eu vou voltar aqui com 2 tábuas para vocês. Depois disso foi criada a lei. Mas antes, queridos, aquilo que Adão teve, aquilo que Adão perdeu, queridos, do paraíso, aquilo que ele jogou fora por causa de um momento, não sei que tinha naquela fruta, aquilo que ele perdeu, queridos, por causa da Eva que queria comer a maçã que diz que emagrecia, né? Ele foi na onda do fitness e comeu a maçã, a fruta, não sei. E nós aqui pagamos o preço, não é verdade? Mas graças a Ele, queridos, que Ele não se esquece dos seus, amém? E a Bíblia fala, queridos, que Ele desceu, desfez toda a sua glória, jogou tudo fora, queridos, para me se tornar uma pessoa como eu e você, andar neste lugar, nesse mundo caído, nesse mundo onde Ele seria rejeitado pelos seus, aonde nesse mundo qual Ele foi cuspido, aonde nem os seus irmãos acreditavam, diziam que Ele é um louco. Falou assim, os próprios irmãos da sua casa, os filhos de José e Maria, porque José e Maria não teve só Jesus, a Bíblia fala que eles tiveram filhos e filhas. Eles próprios filhos ali, poucos seguiram a Jesus. Outros falavam que ele é maluco. Eu não vou seguir esse maluco. Por isso que ele diz assim, quando um dos apóstolos chega para ele e fala assim, mestre, está ali fora a sua mãe e as suas irmãs. E ele diz assim, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Senão esses que estão aqui. Porque ele sabia que a sua casa o rejeitava. Ele sabia, queridos, que não ia. Mas sabe o que incomodou mais, queridos? Nesses grupos que o odiavam e os outros que o conheciam, mas não pôde ver diante dos seus olhos que eles estavam ali. Os escribas saduceus conheciam toda a Bíblia, queridos. Eles pegavam a Bíblia, como o pastor mesmo relatou aqui, como era um Talmud. Eles debulhavam tudo aquilo ali. Sabiam de cor e sorteado toda a Bíblia. Mas eles não conseguiram, querido, abrir os olhos e ver que Ele estava na frente deles. Ao contrário disso, eles próprios o condenaram. Eles próprios, querido, o colocaram diante do sinédrio para ser difamado diante de todo o povo. O nascimento de Jesus, querido, é muito mais do que isso que nós vemos por aí, queridos. É muito mais de nós vermos um programa de televisão totalmente ímpio chegar e falar de amor, fraternidade nessa época. Por que nessa época? A Bíblia prega ao contrário, a Bíblia prega que nós devemos ter amor em todo o tempo.
A Bíblia pega, querido, que o amor, ele não vem de nós mesmos, mas ele é um fruto do Espírito Santo. Que aquele que tem o Espírito, aquele tem amor, tem alegria, tem paz, tem mansidão, tem longanimidade. Amém, amados? Não é a época que nos transforma, não é a sociedade que nos transforma. O que nos transforma, querido, é a palavra de Deus que está nos nossos corações. Amém, amados? Que nós possamos, queridos, todos os dias das nossas vidas, todos os dias, queridos, não ser levados por essas coisas, mas ser levado por isso. Sangue, querido, o mais precioso foi derramado para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Hoje é um dia de nós se alegrarmos, porque Ele pagou o preço, porque Ele nasceu, querido. Isaías relatou isso, um menino nasceu. Esse menino, querido, transformou todo o planeta. Esse menino tem incomodado, queridos, até hoje, aqueles homens do Oriente Médio. Esse menino talvez tenha incomodado, querido, o seu patrão, que olha para você e fala assim: cara, eu falo tanto para esse cara, eu brigo com ele, mas esse cara vem me abraçar, esse cara vem, sabe, com essas brincadeiras, parece que o cara não se incomoda, eu quero que fique brabo. É verdade, mas é porque, queridos, a sociedade já não nos transforma mais. Porque, queridos, o que a mídia passa, o que as pessoas propagam por aí, já não nos faz a cabeça. Amém? Porque dentro dos nossos corações está aquele, querido, que da plenitude foi proclamado, aquele, querido, de Gênesis a Malaquias, onde ele veio nascer, queridos, lá em Mateus e João, onde, queridos, depois de tantos profetas falarem dele, hoje, sabe onde ele está? Ele está sentado à direita do Pai. E um dia, queridos, ele falando isso para os discípulos, você imaginou isso? A pessoa do qual você ama tanto, você vai caminhar com ela 3 anos, como os discípulos. Queridos, foi tão forte a conversão desses homens, porque esses homens, querido, do qual andaram com Jesus, eles eram homens que nem eu e você. Quando a sociedade olhava para nós, pelo menos para mim, eles olhavam o Tiago e falavam assim: o Tiago não vai dar em nada, cara. Tiago? Quem é o Tiago, não é verdade? Hoje é o Tiago, queridos, que vocês estão vendo aqui. Posso ser grande coisa? Talvez para alguns aqui não, mas a convicção que eu tenho onde eu estou, querido, aonde o Senhor tem me colocado, dia após dia, amados, aonde os sonhos que Ele me dá, queridos, sabe, amados, aonde eu quero chegar lá na frente, são coisas que eu não pensava, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que vivia exclusa da sociedade. Eu, para você ter uma ideia, queridos, eu conheci o cinema, eu já tinha quase 20 anos. A Soraya, minha esposa, me levou para o cinema. Para ir para Curitiba era uma guerra, sabe por quê? Porque eu gostava de ficar no beco, trancado. Gostava de ficar ali, sabe? A madrugada era o meu momento favorito, onde todos dormiam. Eu nunca fui bandido, queridos, mas eu era uma pessoa que não tinha respeito nenhum pela sociedade. Aí o Senhor olhou para mim, queridos, e falou assim um dia para mim: eu quero você, queridos, tem uma obra, Isaías 64. Quando eu li Isaías 64, mudou a minha vida. Aí ele fala assim que do monte de Sião eu te chamarei. Você não se chamará mais assolada, mas bem-aventurado. E aquilo mudou, querido, a minha vida por completo. Quando eu li Isaías 64 inteiro, aquilo entrou no meu coração, queridos, e eu entendi quem eu era.
e quem eu poderia ser. Eu entendi, queridos, eu não precisei ir, não tenho nada contra, isso é muito bom, ter feito um trabalho excelente, clínicas. Eu não precisei, queridos, porque quando eu entendi, queridos, que eu poderia ser mais forte de tudo aquilo, eu olhei para o espelho e eu falei assim para aquele homem que estava no espelho. E eu falei assim: nunca mais você vai fazer isso. E diante daquele dia, queridos, já faz mais de 10 anos, estou aqui, totalmente limpo, livre. Sabe por quê, queridos? Porque acreditaram em mim. Sabe por que você talvez esteja aqui? Porque lá atrás alguém orou por você. Ah, Tiago, ninguém me convidou para estar aqui na igreja. Talvez não, queridos, mas lá atrás, talvez o seu avô, não sei, pagou o preço pela sua geração, porque a Bíblia fala isso, querido, nos promete, que Ele é fiel em geração, mas também Ele causa justiça sobre aqueles que são infiéis com Ele. Por isso que nós vemos, querido, pessoas às vezes morrerem, seu pai virou isso, o filho virou aquilo, o tataraneto e coisa, tudo parece que segue uma mesma linhagem. Sabe por quê? Porque às vezes o lá atrás pagou um preço muito alto, lá atrás ele falhou com o Senhor, e o Senhor ele vai em geração, enquanto não ser quebrado aquilo, querido, através da palavra de Deus, a família talvez vai seguir em ruínas. Por isso que ao mesmo tempo nós vemos famílias que caíam e automaticamente começam a se levantar, porque o Senhor é justo, porque começaram a buscar o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.